Bom dia! Hoje o Saúde e Algo Mais traz um assunto extremamente necessário. A maternidade, por si só, já é uma experiência intensa, cheia de descobertas e transformações. Mas nem sempre ela segue o roteiro que a gente imagina e nem por isso deixa de ser linda. Hoje a gente vai falar sobre força, amor e desafios reais, a maternidade atípica, uma realidade que envolve cuidado, adaptação constante, mas também sobrecarga, inseguranças e muitas vezes, infelizmente, falta de apoio. Quais são os impactos dessa vivência na vida das mães, na saúde emocional, na rotina e até na forma como elas enxergam o mundo? Para essa conversa, eu recebo a pós-doutora em Educação Especial e doutora em Psicologia, Alexandra Ayashi, e também a Anne Caroline, que vive na prática a maternidade atípica. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui no programa. Muito obrigada, Laura, pelo convite. Quero registrar aqui que é muito importante essa temática e parabenizar toda a equipe em abrir esse espaço para a gente estar aqui falando de um tema tão sensível, justamente no mês em que comemoramos o mês da mulher, né? Foi dia 8 de março. Com certeza. E então, Alexandra, o que define uma maternidade atípica e o que entra nesse contexto? É muito importante essa pergunta, porque a maternidade atípica ela não pode ser atribuída apenas à condição da criança que nasce, né, com essa característica, né, de atipicidade, mas às expectativas sociais e culturais que a sociedade impõe à condição da mulher, né, que pela condição de mãe, ela já tem os papéis sociais já definidos por essa sociedade, e essa sobrecarga ela se intensifica quando ocorre uma atipicidade na sua gestação. Existem algumas doenças que são incluídas nesse aspecto ou não? Às vezes somente aquela criança portadora de deficiência, tudo isso engloba? Com certeza. Você está se referindo às doenças que a mãe pode contrair, por exemplo? Não. O impacto disso? Não, eu me refiro assim, quais são as doenças que a gente precisa ter o diagnóstico para ser considerada mãe atípica? Perfeito. É mãe de pessoas com deficiências, transtornos do neurodesenvolvimento, como no caso o autismo, né? O TEA, né? Transtorno do espectro autista. E nós temos também outras situações, né? Outras comorbidades, né? Transtornos de aprendizagens, enfim, alguns outros doenças sindrômicas, né? Que é considerado uma maternidade atípica. Anne, conta um pouco da sua história para a gente. O que aconteceu com você? Como foi a sua experiência quando você recebeu o diagnóstico, por exemplo? Eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer o convite, por falar desse assunto que, para mim, é muito importante. Uma das primeiras coisas que eu pensei na minha vida, depois de tomar um fôlego, de ter recebido o diagnóstico, foi que eu queria que ninguém se sentisse sozinho como eu me senti sozinha naquele momento do diagnóstico. A nossa vida muda completamente. Quando você recebe o diagnóstico, eu recebi o diagnóstico da minha filha há 7 anos atrás. Então, muita coisa mudou. Mas naquela época, receber o diagnóstico é uma sentença, parece. Uma sentença, assim, de que você precisa viver um luto de um filho em vida, ou aquele filho que você idealizou. E muita coisa muda. Muda a rotina da sua casa, muda a disposição da sua família.
você pensava assim, eu vou ter uma filha, eu vou colocar ela no balé quando ela crescer, esse tipo de coisa, e você tem que recalcular a rota. A todo momento você está recalculando rota, pensando eu não tenho tempo de levar minha filha no balé, ela precisa cumprir aqueles horários de terapia. Então, muita coisa muda na vida de todo mundo. Com certeza. Vocês falaram sobre a questão do luto pelo filho idealizado. Isso realmente existe dentro, não só para a mãe, mas dentro da família como um todo? Como que isso acontece na prática? Olha, tem pais, tem mães que mesmo falando que aceitam o diagnóstico, não aceitam o diagnóstico de verdade. Não é suficiente você só aceitar, é suficiente você viver aquele diagnóstico. Muita gente na família, a gente vê pai que acaba abandonando a mãe, graças a Deus não é o meu caso, mas é muito comum a gente ver, né, a maternidade, essa mãe se sobrecarregando porque ela tem que daí ter essa jornada sozinha. A família muitas vezes acaba não acreditando, acaba falando, não, mas é só estimular mais um pouquinho, né? Não é autista, mas não tem cara, ela é tão boazinha, ela não parece autista, mas o autismo não tem cara, né? Com certeza. Então, para todo mundo é difícil, mas eu acho que o mais difícil é para aquele pai e para aquela mãe. Principalmente para a mãe, né? Porque a gente vem com uma sobrecarga aí cultural, mas é mais difícil porque você não tem muito tempo de lidar com aquele sentimento de tristeza. Você tem que reagir, você tem que fazer alguma coisa, né? E você sentada, seu filho não vai melhorar. Com certeza, até porque essas crianças, né, talvez o desenvolvimento seja um pouco mais dificultado, talvez, né, e a gente precisa falar também sobre aquelas pequenas vitórias. Na sua vivência, o que é uma grande conquista dentro da maternidade atípica? São inúmeras. A gente comemora um xixi que consegue se limpar sozinha, um cadarço que consegue ser amarrado. São coisas que a gente comemora e que às vezes a outra mãe não tem... Nem perceberia, né? Não perceberia isso, e ela não tem noção do quão bom é aquilo pra gente, do quão bom a gente fica feliz com cada pequena coisinha, sabe? Eu tinha muito medo da minha filha ter deficiência intelectual, e ela não tem. Mas hoje, o que eu torço é para que ela saiba abotoar um botão, um zíper, subir um zíper. Com certeza. A maternidade atípica traz muitos desafios. O Saúde Algo Mais volta daqui a pouco para a gente falar um pouco mais sobre a força da maternidade atípica. Não sai daí. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com
atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estamos de volta hoje falando sobre maternidade atípica com a doutora Alexandra Ayashi e a Anne Caroline. Bom, a gente sabe que cada caso é um caso, mas existem desafios em comum entre vocês, mães de crianças atípicas? Ah, com certeza, são vários, né? Eu acho que são os mesmos de toda a maternidade, né? A maternidade não é fácil por si só, mas na maternidade atípica, a gente tem os desafios de encontrar um bom terapeuta, da família se adaptar àquele terapeuta, o terapeuta se adaptar ao seu filho, você casar todas essas terapias que seu filho faz, casar, todo mundo conversar a mesma língua e, além disso, ter uma comunicação com a escola. Então, essa ponte é muito, muito grande para a gente estar fazendo. Além da gente ter que desenvolver toda essa maternidade, ser mãe, trabalhar fora, casa e etc., a gente também tem que ser essa ponte entre todo mundo, entre os terapeutas, família, escola. Muitas vezes a gente tem que lutar muito para o seu filho ser incluído, inserido naquele contexto, principalmente o escolar, porque na terapia a gente já pensa que tá tudo ok, né? Mas a escola ainda existe uma grande dificuldade com a inclusão escolar, então são diversos, são inúmeros, né? Alexandra, na sua opinião, o diagnóstico ainda é tardio no Brasil? Ainda é. Laura, você fez uma pergunta muito delicada, porque, na verdade, embora a gente tenha políticas públicas, né, a efetivação dessas políticas, elas precisam ser implementadas, fortalecendo as redes de apoio. Eu penso que o SUS, por exemplo, com o trabalho já inicial, no neonatal, na rede de cuidados, deveria já estar mais atento a isso, mas fazendo um link, um fortalecimento do link com as escolas de educação infantil já de imediato. E quando se identificar comportamentos que estão considerados, vamos dizer, fora dos padrões normativos colocados pela sociedade, a gente precisa prestar atenção, porque negar essa situação, negar aquilo que a pessoa precisa, é também preconceito. Com certeza, né? Com certeza. Isso dentro não só das escolas, mas enfim, dos ambientes, não só públicos, mas também particulares. Com certeza. Né? É importante estar colocando, por exemplo, nós sabemos que há uma maior prevalência de prematuros de baixo peso a desenvolverem o autismo. A gente sabe disso, a literatura traz para nós. Então, nós deveríamos ter uma atenção maior na rede de cuidados iniciais, na atenção básica a essa população, por exemplo. E as mães serem orientadas, e não só as mães, a família estendida também. E construir com isso uma rede de apoio. Com certeza. Vocês falam como a rede de apoio faz diferença, né, no desenvolvimento dessa família. Anne, existiu algum momento
na sua vida em que você se sentiu sozinha, em que você se esqueceu de si mesma? Diversas vezes. Isso acontece constantemente. A gente costuma usar uma analogia que quando você é uma mãe atípica, você precisa colocar a primeira máscara de oxigênio em você, para depois colocar no seu filho. E geralmente, no início, isso acontece o contrário. A gente quer colocar a máscara no nosso filho e esquece da gente. Porque a gente, às vezes por falta de instrução, por falta de conhecimento, quando o médico fala para você, olha, talvez seu filho tenha autismo, e aí, o que eu faço, né? Para onde que eu vou agora? E aí você começa a correr atrás das coisas para ele, e você esquece de você. Então, por diversas vezes você se sente sozinha, você se negligencia, e depois que você entende que para o sucesso do seu filho, o sucesso terapêutico dele, e bem, ele ter realmente esse sucesso, ele precisa de uma mãe bem, né? Com ele precisa certeza. de alguém que esteja dando um suporte firme, que não abandone, porque senão vão ser dois que precisam ser cuidados. Com certeza. E, Alexandra, e como que a gente faz? Cuidar de quem cuida? Quais são os sinais de alerta que nós precisamos estar atentos? Normalmente, o que a gente recebe são mães e pais, né? Mas, sobretudo, uma sobrecarga em cima da mulher. Né? Então, elas ficam, em alguns momentos, sem paciência com a criança, desacreditadas, desacreditam o desenvolvimento dessas crianças, e muitas vezes elas chegam para nós com sintomas depressivos, né? Um nível de ansiedade muito alto, então com uma saúde mental comprometida, né? Porque a sobrecarga é muito grande, sobretudo porque há uma culpabilização intensa sobre o papel da mulher nesse percurso todo, porque ela funciona, como a Anne colocou, como a mediadora de conflitos, a mediadora entre os profissionais de saúde e a família estendida. Então, é claro que isso vai gerando um estresse muito grande para a família. E, sobretudo, para essa mulher, que é culpabilizada. Até a própria ciência, em determinado momento, culpabilizou a mãe pelo nascimento, por exemplo, de um filho autista, que é o caso das mães geladeiras, uma explicação muito antiga que culpabilizava a mulher pela dificuldade de estabelecer vínculo com seus filhos. Só que a dificuldade de estabelecer vínculo com as crianças, essas crianças, são exatamente pela falta desse apoio, dessa rede de apoio, porque a maternidade ela não não deve ser atribuída só à mulher. A maternidade é uma construção que é da família. Ela não pôs esse filho sozinho. Com certeza. Né? Então, esse filho é de todos, é do grupo social. Com certeza. O Saúde Algo Mais volta já, daqui a pouco, para falar um pouco mais sobre os desafios da maternidade atípica. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama.
Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando sobre os desafios da maternidade atípica com a doutora Alexandra e a Anne Caroline aqui com a gente hoje. Bom, vocês falaram sobre as dificuldades dos desafios. Na sua opinião profissional, Alexandra, e na sua opinião pessoal, o que vocês dariam de dicas ou então de ferramentas para que esse diagnóstico seja mais ampliado, mais certeiro? Bom, como eu estava te dizendo no intervalo, eu tenho muita preocupação com os processos diagnósticos. A gente sabe que é importante o diagnóstico precoce, no entanto, nós ainda temos problemas com os instrumentos de avaliação, porque ainda temos instrumentos que não são validados para a população brasileira. A gente precisa pesquisar mais, precisamos construir ferramentas adequadas. O que é perigoso é você transplantar instrumento, né? Foi feito lá num país vizinho ou num país, né, da América do Sul, da América do Norte, e a gente achar que isso é padrão ouro para a população brasileira. Então, todos os instrumentos eles têm que ser validados. Então, esse é um limite. As escalas de rastreio precisam ser validadas também. A outra questão é que é uma avaliação que depende muito do julgamento clínico. E esse julgamento clínico, ele tem critérios e que precisam ser estudados também dentro da nossa realidade. Porque não existe uma criança igual a outra, não existe uma pessoa com autismo igual a outra. Existem características específicas, sim, gerais, mas que também têm as dimensões culturais, as vivências, as condições reais de vida dessa criança e de sua família. Então, para mim, esse é um desafio muito grande, porque a partir disso você consegue construir um plano educacional, um plano de atendimento adequado para aquela criança. Com certeza. Anne, você, na sua experiência, demorou quanto tempo para ter o diagnóstico? Olha, há uns 7 anos atrás, ainda se dizia que era necessário ter 3 anos para fechar um diagnóstico. Mas eu não fiquei parada. Eu falei, bom, tá bom, vai demorar até o diagnóstico, mas a gente vai fazer as terapias. E hoje, quando as pessoas encontram a minha filha, falam assim, nossa, como ela tá ótima. Hoje ela teve alta de várias terapias. Então, uma coisa que eu digo para todas as mães é não espere o diagnóstico para atender a necessidade que seu filho está apresentando no momento. É ótimo você ter o laudo para resguardar todos os seus direitos, você conseguir acesso a algumas terapias, mas não espere o diagnóstico para você dar o suporte para o seu filho, para você atender aquela necessidade. Porque para uma criança o tempo vale ouro e o tempo não volta atrás. Com certeza. Então, E assim, para aquelas mães que estão dentro de casa, que o filho está começando a se desenvolver, quais sinais a gente precisa estar atento
né? Para a gente poder, querendo ou não, identificar, ver que algo não está normal, para levar essa criança ao acesso às terapias. A primeira coisa é que coração de mãe não se engana, né? Então, não ignore os sinais que o seu coração está dando, que você está vendo que tem alguma coisinha ali, né? Às vezes a gente acaba ignorando, achando que se a gente ignorar, o problema vai ser resolvido, né? Mas coração de mãe não se engana. É verdade. O que ela está dizendo é muito importante, porque, por exemplo, no caso da criança com autismo, né? Se ela não estabelece o contato visual, você está dando mamar e a criança não olha, não responde ao som, né? Não brinca, do imitar, não né? imita, né? Que é um primeiro indicador. Você percebe que está tendo um atraso. Então, a atenção precoce, principalmente nos serviços públicos, tanto de educação e de saúde, eles são fundamentais, porque vão ajudar essas mães, né? A atenderem bem seus filhos. E eu vejo isso como promoção de saúde. Sim. Né? E a gente, às vezes, não fecha o diagnóstico de imediato, e nem pode fechar. Eu acredito que eu não gosto nem de fechar diagnóstico antes dos 5 anos. Eu gosto de trabalhar com o desenvolvimento dessa criança para que ela vá superando paulatinamente as suas dificuldades, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em, por exemplo, a criança com 2 anos não aprendeu a falar e já está dando um diagnóstico fechado. Às vezes, não, é perigoso isso, né? Você está fazendo previsão taxativa, né? E aí a sociedade, ela acaba criando barreiras, né? Nós temos os preconceitos, né, em relação às pessoas com desenvolvimento atípico, né? Com certeza. Tanto é que hoje o autismo se chama TEA, né? O transtorno do espectro autista. Então, é um espectro, uma gama muito grande. E ali dentro tem os transtornos gerais e do desenvolvimento. Se a criança não atinge qualquer marco, vai ser autismo? Não, também não é por aí, né? E o que ela está falando é muito sério, porque aí qualquer comportamento que foge da normalidade, ele é autista. Tem que tomar muito cuidado, porque não é assim. Se você for pensar, todos nós temos algumas questões que nos levam a parecer uma pessoa autista. Exemplo, não conseguir ouvir barulho de boca, por exemplo. Na sua opinião, Alexandra, a universidade, qual é o papel da formação dos novos psicólogos, enfim, para aquelas pessoas que trabalham com isso, no impacto do diagnóstico dessa doença e tudo mais? Olha, desde 1996, nós já temos inclusão das disciplinas dessa área, né, desse campo da educação especial, da psicologia e diversidade, dentro dos cursos de formação de professores, do curso de formação de médicos, né, de profissionais de saúde de um modo geral. No entanto, eu penso que isso precisaria ser transversal, não só como uma disciplina, entende? Não é só como uma disciplina específica, mas que esse conteúdo pudesse atravessar todas as disciplinas dos cursos, né, de formação dos profissionais de todas as áreas, inclusive das engenharias, porque nós precisamos discutir acessibilidade. Com certeza, né? É todo, né? É uma Com sociedade. Certeza. Anne, defina para mim em uma palavra o que a maternidade atípica te ensinou sobre o amor. E uma palavra? Uma. É muito difícil, só uma. Mas incondicionalmente. Qualquer coisa, incondicionalmente. O amor, a dedicação, incondicionalmente. Gente, Alexandra, Anne, muito obrigada pela presença de vocês, por essa conversa tão sensível. Com certeza, falar sobre a maternidade é falar sobre aquela pessoa que se reinventa todos os dias. E as nossas mães precisam e merecem ser cuidadas. A gente se vê no próximo programa e até lá, além de você cuidar da sua saúde, tente também mudar o seu olhar para a sociedade como um todo.